Olá, sou a professora Roseli Aparecida Azevedo de Paula, graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Especial e Psicopedagogia. Atuo como pedagoga desde o ano de 2012, quando assumi o concurso público do Estado do Paraná. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o plano de ação do pedagogo para concorrer a uma vaga do PDE 2022. De início, eu estarei contemplando nesse plano de ação, 3 itens muito importantes na educação, que é a observação em sala de aula, frequência escolar e a aprendizagem. De início, estarei falando com o professor na sua hora atividade, combinando com ele previamente o dia, o horário e o tempo em que estarei presente na sua sala de aula para observação. Pedirei ainda que informe também aos alunos da turma que eu estarei presente na sala nesses dias, horários e período determinado. Durante essa observação, permanecerei em silêncio, apenas observando e registrando algumas anotações que considerar pertinentes. Informarei ainda ao professor que eu não estarei lá para vigiar a sua aula ou para estar criticando a sua forma de trabalho, mas sim observar quais os pontos irão necessitar de mais atenção para que juntos possamos elaborar estratégias e algumas metas para serem seguidas, para serem trabalhados juntos. Durante essa observação, estarei analisando a didática do professor em sala de aula, a sua relação com o aluno, se o seu conteúdo está em consonância com o seu plano de trabalho docente, se o professor está utilizando o tempo e o espaço de acordo com a necessidade. E estarei então observando esses pontos para que juntos possamos melhorar o nosso ensino. Depois estarei dando feedback para esse professor na sua hora atividade, onde estarei ressaltando primeiramente os pontos positivos observados, para depois estar elencando os desafios, as dificuldades e o que precisa ser melhorado. E quando a gente aponta um problema, temos também que apontar algumas soluções. Então, estarei também ajudando o professor a pensar em novas estratégias, a buscar soluções, a dar sugestões de melhorias para esses pontos com dificuldades. Estarei ainda na hora atividade do professor abordando sobre a frequência escolar, um outro item desse plano de ação do pedagogo, que é onde o professor deve estar observando diariamente a frequência escolar do aluno, no LRCO mais aulas, no Power BI, que é uma ferramenta muito importante, onde constam os registros da vida escolar do aluno, como também do professor. São dados muito precisos que encontramos no Power BI. E após esse breve estudo, eu identifiquei que existem 2 alunos da primeira série do ensino médio noturno que sempre chegavam atrasados nos primeiros horários, que de acordo com um estudo e conversa com os familiares, fui informada de que esses alunos residem na zona rural e que trabalham o dia todo na roça, que chegam em casa já tarde e muito cansados, e com isso acabam sempre se atrasando para as primeiras aulas. Mas ressaltarei às famílias que é muito importante o aluno presente na escola, o aluno estar presente em todas as aulas, porque essas faltas têm um impacto muito grande
tanto na frequência, quanto na aprendizagem, quanto no desenvolvimento pedagógico desses alunos. E que, se o aluno tiver 5 faltas consecutivas ou 7 faltas alternadas, esse aluno já será inserido no SERP, que é o Sistema Estadual de Rede de Proteção, que faz esse levantamento de dados da frequência escolar dos alunos, né? Que é inserido ali, então, essas faltas já para que não ocorra também a evasão escolar. Por isso, ele é muito importante. E conversarei também com a equipe da escola, a comunidade escolar como um todo, porque não adianta só o professor conversar com o aluno, só o pedagogo ir até o aluno, buscar trazê-lo para a escola, mas todos têm que estar envolvidos. E que esse aluno, ao retornar para a escola, ele deverá ser bem acolhido, ter uma boa receptividade, tanto do professor, dos colegas, como de toda a comunidade escolar, para que ele se sinta bem, para que ele se sinta com vontade de ir à escola, com vontade de estar na escola, como também com vontade de aprender, com vontade de estudar, que ele se sinta bem nesse ambiente escolar. E isso depende de todos nós, de toda a comunidade escolar estarem envolvidos. Um outro assunto que estarei também abordando com o professor na sua hora atividade é a aprendizagem, um ponto essencial também na escola, na educação, de como identificar o desempenho desses alunos, como verificar como está o andamento da aprendizagem de cada aluno, através de uma avaliação externa, como, por exemplo, a Prova Paraná. A Prova Paraná, ela acontece em 3 momentos. E nesse ano de 2022, tivemos agora recentemente a segunda etapa, que ocorreu no dia 31 de agosto e 1º de setembro, e que também já estão registrados no Power BI. Então, junto com o professor, estarei fazendo esse levantamento, a análise desses dados no Power BI, que é uma ferramenta de dados muito precisos. Então, através dessa observação, estaremos vendo quais são os descritores que envolvem maior dificuldade, mais defasagem desses alunos, quais são os componentes curricular que tem que estar mais, que deve ser retomado. Qual é o componente curricular que deve ser retomado pelo professor com esse aluno para que ele possa sanar essa dificuldade e alcançar o nível de aprendizagem de toda a turma. Então, esses componentes são muito importantes serem retomados, os que estiverem em defasagem. E o professor, junto com o pedagogo, estar buscando metas, estar buscando novas formas para trabalhar isso, para que seja de forma assertiva, para que o aluno consiga acompanhar o conteúdo trabalhado, para que ele não fique para trás. Outro programa muito importante na escola é o Aluno Monitor, programa Aluno Monitor. Toda turma sempre tem um aluno que se sobressai mais que os outros. Esse poderia ser o aluno monitor, que é aquele que ajuda o professor a ensinar os demais alunos da turma. Porque às vezes o professor está lá ensinando um conteúdo e os alunos não conseguem aprender, não conseguem assimilar aquele conteúdo. Mas que às vezes o colega senta ali do lado e explica da sua forma e o aluno consegue aprender o que está sendo ensinado, o que tem que ser aprendido. E com isso é muito bacana, é muito importante. Então, é o estudante ensinando estudante. Depois, por fim, eu gostaria de falar ainda sobre o programa Mais Aprendizagem, PMA, que é aquele programa para os alunos que possuem alguma dificuldade, aqueles alunos que necessitam de um apoio. Ele é tipo uma sala de reforço, que acontece em contraturno, com um número mais reduzido de alunos, com outro professor, outra sala, onde o professor pode trabalhar mais de perto com o aluno,
de forma prática, de forma lúdica, de forma diversificada, buscando atingir todos aqueles pontos que o aluno está em defasagem para sanar essa dificuldade e acompanhar a turma. Então, esse é o plano de ação do pedagogo para concorrer à vaga do PDE. Espero ter alcançado os objetivos propostos. Muito obrigada!